Olá, respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram, onde nós temos uma treliça, a treliça tem um formato triangular, ela tem as diagonais, os montantes aqui, na verdade, quando a gente fala de dois bandos que não estão paralelos, nem depende do caso, se você for pensar, esse montante aqui está alinhado para cá, mas ele não está perpendicular com esse bando, então, realmente são só diagonais, até porque montantes são diagonal com 90 graus, mas a pergunta é, qual a maior carga nas diagonais? Ok? Eu tenho essa treliça, eu tenho 5 toneladas de força no topo, e a pergunta é, qual a maior carga nas diagonais? Tá? Tem várias maneiras de fazer essa derivação, nenhuma delas você precisa abrir um software e sair apertando o botão. Tá? Teve um monte de gente que abriu um software, lançou de qualquer jeito, não se preocupou, entendeu nem o que é uma treliça, na verdade, e falou, Gilberto, tá errado a sua conta. Né? Eu vi a enquete, abri o CIP 3D, lancei um monte de coisa e respondi. Não, não é o objetivo da enquete, isso aqui é uma questão que uma dedução lógica, uma ideia básica que o engenheiro olha, ele não precisa fazer alguma conta específica para entender como que a estrutura se comporta. Ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar várias maneiras de fazer essa mesma dedução lógica. Primeira maneira que a gente tem aqui. Isso aqui é uma treliça, certo? Igual a bordo lá no livro Mínimo de Estruturas, né? Uma viga é uma treliça é uma barra, uma viga, né, tecnicamente, mas eu posso imaginar ela igualmente assim, ó, como sendo uma barra com uma carga pontual aqui no topo horizontal. Tá? E aí vem a pergunta, qual o diagrama de momento fletor que essa peça tem? Tá? O diagrama de momento fletor de uma treliça, dessa treliça aqui, é igual ao formato dela. Ok? Então, essa treliça respeita exatamente, ela deixa extremamente claro que a treliça tem o formato do momento fletor. Igual a uma ponte suspensa, inclusive. Tá? Igual a uma ponte em arco, inclusive. Né? Igual a regra do arco lá do livro Mínimo de Estruturas. Mas a questão é, ok, a treliça tem um diagrama de momentos igual ao formato dela. Só por isso a gente já sabe que, igual a gente viu lá no livro Mínimo de Estruturas, mas se a treliça tem o formato do momento fator, ela não precisa de diagonais. Tá? E a gente vai ver uma maneira similar, por exemplo, se a gente tivesse uma ponte em arco. Ok? Eu tenho uma ponte em arco. Como funciona uma ponte em arco? Bom, veja um arco atirantado. Tá? Mas se fosse no atirantado, você só modificaria para segundo grau e tiraria essa barra. Ela não tem só tirantes aqui, né? Ou se fosse um arco sobre o deck, não teria só pilares aqui? Sim, tá? Mas como isso aqui fica estável? Porque o formato do arco é o formato do momento fator. Uma ponte suspensa. Ponte suspensa, ela só tem cabos de estaiamento. Ela não tem diagonais. Como que isso funciona? O formato dela é igual ao formato do momento fator. Então, isso seria uma maneira de derivar essa equação. Okay? É a única maneira, teria que fazer isso, teria que saber a regra do arco? Não. Tá? Tem outras maneiras que a gente pode imaginar igualmente isso aqui. Como? Tá? Sem eu pensar no momento. Muito simples. Tá? Isso é uma derivação, na verdade, lógica. Aqui, ó, tá entrando aqui minha treliça, certo? Tá? A distância, o ângulo, tudo mais, as diagonais não vai ser uma questão crítica. Mas esse banzo aqui é reto. Né? Esse banzo diagonal aqui é reto. Então, quando eu for fazer o somatório desse nó aqui, ó, somatório de forças nesse nó, eu tenho o quê? Eu tenho uma força para cá, eu tenho uma outra força para cá, e eu vou ter uma outra força perpendicular. Bom, se eu girar isso aqui, ó, para esse banzo ficar reto, ao invés de eu ter uma treliça que é assim, eu tenho uma treliça que é assim, que é a mesma coisa, tecnicamente, eu só girei ela, né? Eu sei que essa força tem que ser igual a essa, e essa diagonal aqui tem força zero. Porque quando eu tenho um banzo passando, não tem nenhuma carga externa, né? Ou seja, eu tenho um nó interno numa treliça, ó, eu só tenho 3 barras chegando ali, 2 barras estão paralelas, e tem uma outra barra em outro ângulo, né? Eu sei que a força nessa barra aqui obrigatoriamente é zero. Né? Eu tenho dois nós ali. O nó tem 2 barras se encostando nele e tem uma outra barra em qualquer outro ângulo. Tá? Se duas forças estão horizontais, tem mais uma terceira força, a terceira força é zero. Tá? E daí eu faço a mesma dedução, eu chego à conclusão que aqui também é zero, porque não tem nenhuma força externa que tem aqui em cima, mas não aqui. Então eu sei que essa barra aqui também é zero.
E daí, mesma dedução, eu sei que essa barra aqui também é zero. E daí eu sei que essa barra aqui também é zero. Ok? Tá? E eu não precisei fazer nenhuma conta para chegar nesse resultado de que todas as barras têm força zero. Ok? Tá? Entendido isso aqui? Então, isso é uma outra maneira, sem aplicar a regra do arco, basicamente fazendo somatório de nós, ou entendendo o comportamento somatório dos nós, que vai gerar o mesmo resultado. Tá? Quer ver uma outra maneira? Tá? Porque tem várias maneiras aqui de imaginar a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho a minha treliça aqui, ó, tá? Temos aqui minha treliça inteira aqui, ó. Só que eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá? Eu vou dar um zoom ali em cima. Bom, eu vou ter a força de 5 toneladas de força aqui, né? Como eu tenho 3 para 1, aqui eu vou ter uma força de tração de 15 toneladas de força, quando eu imagino isso aqui basicamente ser derivação, e aqui vai ser 15, alguma coisa, 15, vai ser um pouquinho menos que 16, né, porque vai ser basicamente a hipotenusa. Vou até calcular exato para a gente colocar o valor exato, porque 15 vezes 15 mais 5 vezes 5, eleva isso aqui no 0,5, vai me dar uma força de 15,8 toneladas de força aproximadamente. Ok? Beleza? Tá, então isso que eu sei. Aqui eu tenho uma compressão de 15,8, né? Como eu tenho 1 metro de largura para 3, eu sei que se aqui eu tenho 5, na vertical tem que ter 15. Tá? Então aqui eu tenho 15,8 toneladas de força. Beleza. Quando eu olho no topo, essa barra tem 15,8. Tá? Eu não preciso fazer essa conta, só preciso saber esse conceito. Tá? Eu sei que essa barra aqui tem 15. Se aqui ela tem 15 e até chegar na base, a reação aqui ainda é 15 e a reação aqui ainda é 15,8, que na verdade é 15 vertical, tudo mais horizontal que vai vir para cá, eu sei que ela não está aumentando a carga em nenhum momento, porque o formato dela não mudou, tudo mais, ok, tecnicamente isso aqui é uma derivação da regra do arco, tá, mas a questão é, se ela tem essa força aqui no topo, 15 toneladas de força aqui, e ela tem 15 toneladas de força aqui, obrigatoriamente ela não está ganhando mais carga. Obrigatoriamente, se ela está com a mesma carga, significa que as diagonais não estão enviando carga para ela. E se as diagonais não estão enviando carga para ela, significa que as diagonais não têm carga. Ok? Isso seria uma terceira maneira de derivar a mesma resposta, que é o quê? Que a resposta correta é que a força nas diagonais é zero. Nós tivemos 26% de taxa de acerto, ok? Lembrando, se fosse macaco perturbador seria 25, então pouca coisa melhor, né? E a mais respondida foi o quê? Bom, a menos respondida foi 5 toneladas de força exata. Tá? Que realmente os montantes até de uma treliça reta teriam uma força maxial igual a cortante da barra equivalente, né? Mas a mais respondida foi que é mais do que 5 toneladas de força, apesar de ser zero. Por que, que a maior parte das pessoas respondeu que é mais que 5 toneladas de força? Bom, porque se eu tivesse a mesma treliça igual aqui, ó, vou dizer uma treliça equivalente aqui, ó, né, com o mesmo 5 toneladas de força aqui, ó, só que ela fosse assim, opa, agora eu teria mais de 5 toneladas de força. Tá? Então, quando eu faço treliça assim, não só estou gastando mais material, ok? Por quê? Porque eu tenho... Tecnicamente, eu poderia até apagar essa região aqui, nem precisaria. Né? Se eu fizesse uma treliça assim, ao invés de fazer ela no formato do eu fizesse ela maior, depois esse reta. Bom, o que aconteceria aqui seria o seguinte. Eu gastaria mais material e as diagonais estariam com mais de 5 toneladas de força. Os montantes, se houver montantes, estariam com 5 toneladas de força exato. Né? Não tem necessidade de fazer só diagonais e tudo mais. Mas a questão é, aqui eu teria, se tivesse o mesmo metro aqui, ó, tivesse o mesmo 3 metros aqui, ó, eu teria as mesmas 15 toneladas de força nos banzos, né? Só que daí esse banzo vai ter 15 em vez de ter 15,8, que é uma diferença bem pequena, mas daí com 15,8 na base, ele não precisaria de... Na verdade, até essa diagonal vai ajudar ele, mas a questão é, não teria hipotenusa junto, só que eu teria as diagonais mais carregadas. Okay? Tá? Então, esta treliça é mais econômica e mais eficiente, porque ela tem o formato adequado. Isso aqui é uma simplificação, que pode até simples fazer ela, mas o custo vai ser maior, vai ter esforços maiores, vai ter informações maiores, não vai ter uma vantagem nenhuma fazendo isso. Entendido isso aqui? Tá? E isso, basicamente, é uma questão de estática. Claro, treliças não tem a ver também com estruturas metálicas e tudo mais, sim. Por quê? Porque estruturas metálicas, estruturas de concreto, estruturas de madeira, estruturas de alvenaria estrutural, tudo vem da base de estática. Ok? Todas as derivações de otimização desses materiais vêm de estática e resistência de materiais. Ok? Então, a questão é, por que isso é importante? Porque a pessoa que vai... Eu tenho uma estrutura assim, ó. Eu tenho uma carga de 5 toneladas de força a 3 metros de altura.
Tá? E eu não sei como que eu vou fazer ainda a treliça. Ah, eu posso fazer ela reta. Posso fazer ela triangular. Eu posso de várias maneiras. Mas a questão é, se eu sei que o diagrama de momento fletor é esse, eu sei que o formato ideal é esse. Ok? Só que eu tenho que derivar essa otimização estrutural lá de estática, lá da regra do arco, lá de que treliças são barras e barras são treliças. Entendido isso aqui? Então, se você errou essa enquete ou se você acertou na sorte, né, recomendo fortemente o meu livro, O Mínimo de Estruturas para um Engenheiro Civil, onde eu abordo toda a base, essa estática aqui, né? Quem leu o livro, a resposta é óbvia, se leu bem a regra do arco, se leu bem a questão de barras e treliças, mas a questão é uma derivação óbvia, tá? Mas o livro não aborda só estática, aborda estática, resistência de materiais, concepção estrutural, projetos em geral, fundações, cada sistema estrutural, alvenaria, concreto, metálica, madeira, pré-moldado e também a parte de detalhamento e execução de estruturas. Tá tudo dentro do meu livro, O Mínimo de Estruturas. Tá? Esse livro agora eu também lancei ele como curso, onde eu tenho vídeo-aulas, né, que na verdade é como se fosse um audiolivro, mas é um vídeo-livro, né, onde eu abordo cada subcapítulo do livro e explicito ele. Tá? Tanto o meu livro quanto o curso, o pacote do curso mais o livro, você pode adquirir dentro do meu site, né, que está o link aí embaixo, beleza? Tá? Mas nesse caso nós tivemos 26% de acerto nessa enquete. E isso aqui é base, isso aqui é estática, isso aqui é aquela parte essencial que pode pular porque é bobagem que só vi na faculdade, não preciso saber isso, o que eu quero saber é saber elementos finitos e tudo mais. O problema é que, se você não sabe muito bem estática, você nunca conseguiu dominar nada depois de estática. Tem uma ordem. Né? Eu nunca aprendi soma, eu quero aprender multiplicação, que é mais importante. Você não vai aprender nunca multiplicação se você não sabe soma. Você nunca vai aprender a dimensionar nenhum sistema estrutural se você não dominou estática e resistência de materiais. Beleza? Mas por enquanto seria isso então. E até a próxima aula.